E aí pessoal, o professor Gessé falando aqui. Hoje vamos iniciar o conteúdo sobre reações de substituições, tá bom? Mais uma conversa aí sobre química orgânica. Nesse capítulo a gente vai estudar reações de substituição envolvendo alcanos, tá bom? Que são hidrocarbonetos aí. Reações de substituição envolvendo compostos aromáticos, que no caso é o benzeno, principalmente. E a orientação em relação à substituição aromática, tá bom? Então, de início, vamos estudar primeiramente os alcanos, depois a gente passa para as reações de substituição nos aromáticos. Na aula de hoje é uma aula de introdução, tá? Eu já sei que vocês fizeram uma leitura aí prévia sobre os temas, e eu acredito que vocês encontraram coisas sobre homólise, heterólise, tá bom? Quebra homolítica, cisão homolítica ou heterolítica, coisas do tipo. Tá? E também um pouco uma revisão sobre os alcanos, tá bom? A natureza deles, o tipo de ligação, como é que a estrutura deles funciona e como é que essas reações acontecem. Vamos entender aí como é que a reação de substituição funciona, tá bom? Então vamos lá, reação de substituição envolvendo alcanos. Vou colocar aqui uma estrutura para vocês que representa um alcano, né? O mais simples de todos, que é o metano, tá bom? Ele é um hidrocarboneto, lembrando que é um hidrocarboneto. Estruturas que são compostas apenas por carbono e hidrogênio. Elas têm uma baixa reatividade. Tá? Eles são pouco reativos. Normalmente isso aqui não reage tão bem. Por quê? Essa ligação aqui, ó, hidrogênio-carbono, hidrogênio-carbono, todas essas ligações aqui que são iguais, e carbono-carbono também, elas são relativamente fortes. Tá bom? Elas têm uma atração, são ligações covalentes fortes, elas têm uma atração muito forte, tá bom? O compartilhamento do par de elétrons aí torna difícil, tá bom? Quebrar essas ligações aqui, ó, tá? Se tu quiser fazer novos compostos a partir dos hidrocarbonetos, tu tem que forçar, tá? Na presença de outros elementos químicos, de outras moléculas, a quebra dessa ligação para formar novas ligações, porque esse é o objetivo de uma reação química, tá bom? É tu quebrar uma molécula e tu quebrar uma ligação e formar novas ligações. Tamanha a dificuldade que essa classe de hidrocarboneto aqui, tá bom? Os alcanos, elas são conhecidas como parafinas, tá? São as parafinas, muito cuidado. Quando chamam de alcanos também são muito conhecidas como as parafinas, assim como os alcenos são as olefinas, que vem do grego parafina, que significa, do latim, melhor dizendo, afins, né? Que significa pouco reativo. Então, os químicos, a forma encontrada que eles acabaram desenvolvendo para que esses compostos sofram uma reação, é uma reação de substituição, tá bom? Mas que substituição é essa? A reação de substituição já está dizendo, é bem simples, eu vou substituir uma coisa por outra. Então, a substituição que eu vou fazer é desse hidrogênio aqui, ó, tá bom? É a desse hidrogênio, tá bom? Por que eu vou trabalhar com esse hidrogênio? Tá? Eu vou trocar ele por outros grupos funcionais. Eu posso trocar ele por um hidroxila, eu posso trocar ele por um grupo nitro, tá bom? E eu posso trocar ele por outra cadeia carbônica, tá certo? Para me formar novas moléculas. Então eu apenas substituo uma coisa por outra, tá certo? Então ao longo da cadeia do hidrocarboneto, ao longo da cadeia do alcano, eu vou retirar esse hidrogênio, vou forçar a saída dele para poder entrar outro grupo, tá? Então, a substituição é possível porque existe uma diferença de eletronegatividade entre o átomo de carbono e o de hidrogênio. Existe, tá? Apesar da interação ser muito forte entre carbono e hidrogênio, existe uma diferença de eletronegatividade, tá bom? Entre o átomo de carbono e hidrogênio, um pouco relativamente pequena, tá? Elas são parcialmente iguais. Esses caras têm aqui uma eletronegatividade bem parecida, então é mais fácil quebrar essa ligação aqui carbono-hidrogênio. Então, para entender como é que ocorre esse tipo de reação, a gente deve lembrar que uma ligação química covalente, ela é feita, tá? Essa ligação química aqui, ó, ela é feita com um compartilhamento de elétrons, tá bom, gente? Então existe, eu vou até colocar aqui para vocês, vamos botar esse símbolozinho aqui, esse X como se fosse um elétron. Esse tracinho indica que eu tenho um elétron aqui e um elétron aqui, galera, ó, sendo compartilhado, é um par de elétrons sendo compartilhados, tá bom? Então, muita atenção e visualizem isso daqui, ó. A gente entende essa ligação, essa tarjazinha preta, como esse par de elétrons que está sendo compartilhado, porque a gente forma uma estrutura plana, tá? Então, lembre que tu tem um par de elétrons sendo compartilhado. Então, assim a ligação pode sofrer dois tipos de quebra,
tá? Ela pode sofrer dois tipos de quebra, a quebra homolítica e a quebra heterolítica. Então eu posso quebrar a ligação de duas formas. Então a gente vai entender ela aqui agora. Primeiramente a forma homolítica ou cisão, tá? Quebra ou cisão é a mesma coisa, tá bom? Então vou até colocar aqui para vocês logo, que é para a gente não se perder ao longo do estudo das reações de substituição. Ó. Quebra é igual a cisão, tá bom? Quebra é igual a cisão. Então, toda vez que eu falar quebra da ligação, ocorreu a cisão da ligação, está acontecendo uma quebra de ligação. Então, quebra homolítica. Cada fragmento mantém um elétron da ligação quebrada, formando radicais. O que acontece? Eu tenho aqui a fórmula estrutural do HCl, tá bom? Do HCl, que é o ácido clorídrico. Forma uma ligação covalente, né, entre o hidrogênio e um ametal, e eu tenho aí uma ligação covalente. Quando eu vou quebrar essa ligação aqui, eu estou quebrando, eu estou separando um par de elétrons, eles estão compartilhando. Como é que a gente vê? Ó? O produto foi o quê? Um hidrogênio e um cloro. Fórmula eletrônica é mais fácil de tu ver. Tu tá percebendo que o cloro aqui, ele tem 8 elétrons. Se tu contar, tem 4 pares de 2 elétrons aí, de bolinhas azuis. Mas antes ele tinha 7. Então ele compartilha um elétron que tinha aqui no hidrogênio e fica com 8 e o hidrogênio fica com 2 ao mesmo tempo, né? Porque o hidrogênio é um pouco diferente, ele se estabiliza apenas com 2. E aí, quando ocorre uma cisão homolítica, tá bom? Uma separação dessa molécula aqui, ó, a quebra, ele forma radicais. Então quando eu falo de cisão homolítica, eu vou formar radicais. Existe aí a formação de radicais, ó, tem aqui o conceito. Então toda vez que eu falar de radicais, eu estou falando de cisão homolítica. Eles têm origem da cisão homolítica. Professor, o que é um radical? É um elemento químico aqui, ó, que tem um elemento químico ou parte de uma molécula que tem esse elétron desemparelhadozinho aqui, ó, livre, sozinho, tá bom? Ele não está formando um par de elétrons, ele está só, tá? Esse pontinho que fica do lado. Então isso é um radical. Tá bom? Eles são muito reativos. Então, quando ocorre a formação de radicais, eles são muito reativos. Por que eu tenho que entender isso, professor? Porque esses radicais aqui é que vão atacar essa ligação e forçar a quebra dela. Tá bom? Então, isso é cisão homolítica. No outro lado aqui, a gente tem a cisão heterolítica. Ó. Na cisão heterolítica, eu não formo radicais, eu formo íons. Tá bom? Íons são elementos químicos ou moléculas que têm uma carga parcial aí, negativa ou positiva. Para a mesma molécula de ácido clorídrico, HCl, eu tenho aqui não a formação de H e Cl, tá bom? Eu tenho a formação de H+, que é o íon hidrônio, e o íon hidrogênio, e o cátion, né? E o cloro menos, que é o ânion, tá bom? Então eu vou ter a formação de um cátion e de um ânion na quebra ou na cisão heterolítica. Olhando a fórmula eletrônica é mais fácil e mais simples de observar, tá bom? Então eu tenho aqui um hidrogênio e um cloro. Eles estão aqui compartilhando seus elétrons, né? Esse parzinho de elétrons aqui está sendo compartilhado. E aí eu não vou ter uma divisão dos elétrons. Não vai ficar um elétron para o hidrogênio e outro para o cloro, como ficou aqui na quebra homolítica. Vai existir uma separação total. Tá bom? O cloro, como ele é mais eletronegativo, ele vai puxar para ele o elétron, tá bom? No caso da formação da cisão heterolítica, e ele vai ficar com a carga parcial negativa. Tá bom? Porque ele ficou com um elétron a mais aí na sua estrutura. Quer dizer que ele ganhou, ele puxou para ele. Tá bom? E formou um ânion. O hidrogênio, como ele perdeu esse elétron que ele estava compartilhando, ele perdeu o elétronzinho que ele já tinha lá na configuração dele, ele perde o elétron e forma aqui um hidrogênio positivo, que trata-se de um próton, né, pessoal? Como o hidrogênio só tem um elétron na sua estrutura, quando ele perde esse elétron da camada de valência, ele forma um H+, que forma um próton, tá bom? Então, isso é cisão homolítica, formação de radicais. Cisão heterolítica forma íons, tá bom? Esses conceitos são muito importantes para tu entender a reação de substituição em alcanos, que são esses caras aqui de cima. Para tu entender essa quebra, tu tem que entender tudo isso aqui, tá bom? Pois ela promove uma quebra da ligação do alcano, que não é uma coisa fácil. Isso aqui não é fácil de tu quebrar, tá bom? Então, para que aconteça isso, tem que ter uma homólise ou uma heterólise. A gente chama isso aqui de homólise. Cisão homolítica é homólise, ou cisão heterolítica é heterólise, tá bom? Você chama, tem essa denominação.
E aí ele força a quebra dessa ligação. Esses radicais, esses íons que são formados aqui, eles ajudam a tu quebrar essa molécula para tu formar novas, tá bom? A solução, né, quando se deseja quebrar uma dessas ligações, é promover uma reação em cadeia que leva por diversos passos ao produto de substituição desejado. Então vamos dar uma estudada aqui rapidão nas reações em cadeia, tá bom? Então tem aqui um exemplo, tá? de uma reação de um alcano, como a gente estudou lá do metano, ó, CH4, tá bom? Porque eu não coloquei nas cunhazinhas como a gente colocou aqui no primeiro slide. Essas aqui são as 4 ligações simples como a gente mostrou. E ele vai reagir. Olha só, essas reações elas têm 3 etapas. Elas têm uma iniciação, elas têm uma propagação da reação e aí tu tem também a terminação, tá bom? Mas vamos analisar aqui, tu não precisa decorar todas essas etapas, tu precisa entender o que está acontecendo nelas. A primeira aqui, o que a gente pode perceber? É uma homólise ou uma heterólise? Né? Está ocorrendo uma cisão homolítica ou uma cisão heterolítica. Tu tem aqui o Cl, né? Eu tenho uma estrutura plana dele, mas eu entendo que como são 2 cloros idênticos, é o Cl2, é o gás cloro, tá bom? Tá acontecendo uma reação, o que eu vejo? Tem luz, tá? Sendo lançado aqui, ó, durante a reação, esse símbolozinho aqui embaixo, ó, né? Tu tem um lambdazinho aqui, vê? Tu tem HV, que é o comprimento de onda, representa a luz ultravioleta, tá bom? Essa luz vai entrar em contato com essa molécula. E o que ela vai fazer? Ela vai quebrar, tá bom? A gente chama isso aí de fotólise, tá certo? Ela vai quebrar essa molécula e ela vai formar esses 2 cloros aqui, ó. Perceba que cada cloro eles têm um elétronzinho desemparelhado. O que está acontecendo? Uma homólise, tá bom? Porque eu estou formando 2 radicais, uma homólise, tá bom? Uma quebra heterolítica, uma cisão heterolítica aqui, ó, no começo. Então, para mim começar essa reação todinha, eu começo com a homólise. Por isso que é interessante você entender o que é homólise e heterólise. Formei os radicais, eles são altamente reativos. O que vai acontecer? Um desses radicais vai reagir com a molécula de metano, tá bom? Ela força a quebra dessa ligação. Deixa eu colocar para vocês aqui, ó. Esse cloro aqui, ele força a quebra de uma dessas ligações, tá bom? Esse hidrogênio sai e ele forma o H+, tá certo? Porque ele é menos eletronegativo. E ele vai geralmente, tá bom, reagir com esse cloro, tá bom? Então esse cloro aqui, ó, ele vem, tá, em uma das fases da propagação. Essa aqui é uma das fases, tá bom? Esse hidrogênio, ele vem e se liga com o cloro formando a molécula de HCl. E aqui eu formo um novo radical que eu chamo de radical metila. Tá bom? Radical metila. Lembra que ficou um CH3 com um elétron desemparelhado. Então eu chamo de radical metila. Tá certo? E aí, uma outra parte da propagação, esse radical metila ainda continua reagindo com excesso de cloro. Tá? Com esse excesso de cloro aqui, ó. Porque eu não tenho apenas uma molécula de cloro, né, pessoal? Na reação eu vou ter várias e várias moléculas. E aí, esse cloro vai quebrar, vai formar radical. E aí ele vai entrar aqui no radical metila, substituindo e formando um aleto orgânico, tá certo? E um novo radical se forma, esse novo radical vai chegar em outra molécula de metano e forçar a formação do radical metila. Durante o processo da reação, eu tenho outras reações envolvidas, várias reações envolvidas no processo. Eu tenho até a formação de um novo hidrocarboneto, ó, 2 radicais metilas reagindo, formando um etano, tá bom? E eu tenho os radicais também, eles reagem entre si, formando gás cloro de novo, tá? Mas a principal reação é essa daqui, ó. O produto que é formado de forma majoritária é esse daqui, ó, tá? Esse daqui, ó, o radical metila reagindo com o gás cloro, formando esse aleto orgânico aqui, ó, cloreto de metila, tá bom? Então, a reação global para esse processo é essa daqui, ó. A gente chama reação, tu não precisa gravar tudo isso. A reação global vai ser essa, ó. Eu tenho aqui o cloro, o gás cloro, ele vai sofrer cisão homolítica, tá bom? Vai formar os radicais, como a gente viu aqui em cima na iniciação, vai reagir com o metano. Eu já sei que aqui forma o radical metila, esse hidrogênio vai sair, esse hidrogênio vai ser forçado a quebra dele por conta do radical que é formado. O radical metila reage aqui, ó, com o gás, com o radical do cloro, e ele toma o lugar do hidrogênio, ele é substituído. Preste atenção que ele é substituído, ó. Esse hidrogênio aqui, ele sai, tá? Ele sai
e dá um lugar, ó, para o cloro, tá bom? E aí eu tenho esse hidrogênio que saiu com outra parte do radical que sobrou, eles formam aqui o HCl, tá bom? Como subproduto. E aí eu tenho uma nova molécula. No início eu tinha o metano, tá? E no final do meu processo eu tenho um haleto orgânico, tá bom? Então eu posso fazer diversas reações químicas para substituir, né, diversas outras substâncias, tá bom? Com o objetivo de produzir novas substâncias para medicamentos, para a indústria e confecção de outros produtos que são derivados da química, tá certo? Então, pessoal, muita atenção nessas etapas. Eu quero que vocês refaçam isso no caderno de vocês e vai colocando no livro de vocês, tem o nome de todos esses radicais, tá? Vai colocando aqui a descrição. Aqui é um radical metila, tá? Aqui é o metano, ele está reagindo com o radical que é formado pela quebra homolítica aqui do cloro. Vai colocando isso novamente no teu caderno, vai fazendo à mão, tá bom? Porque você lembra desses processos, tá bom? O mecanismo de reação, isso aqui é um mecanismo de reação, tá? A gente chama de mecanismo. Ele é bem simples, tá bom? É um mecanismo de introdução aqui, é bem simples, tá? Envolvendo os alcanos. E você vai conseguir fazer isso. Lembrando que essa reação aqui de cima, a gente chama, né, a homólise, a gente chama aqui de fotólise, porque envolve a luz, tá bom? É uma reação na qual existe a quebra na presença de luz, tá bom? E é um dos aspectos mais importantes da química com radicais, né? Uma reação com radicais, ela é muito importante e está envolvida em processos biológicos, pessoal, tá bom? Relacionados a radicais livres, né? A gente fala que o envelhecimento da gente está relacionado aos radicais livres que são formados, tá? Eles vão ali reagindo com nossas células e a gente vai ficando mais velho, tá bom? E também com um ponto muito interessante, que é com o câncer de pele, porque a gente está assim exposto diariamente à radiação ultravioleta, né? Que vem do sol, e essa radiação ela reage com o nosso corpo, principalmente com a nossa pele. A nossa pele aí, ela tiver um excesso dessa radiação, que é a radiação ultravioleta, a gente vai ter complicações, tá bom? Porque vai existir a formação desses radicais aí e vai acabar gerando esse tipo de consequência, tá bom? Então a exposição excessiva à luz ultravioleta envolve as reações orgânicas, né? Nosso corpo, que é formado por diversos tipos de moléculas, e acaba produzindo aí essas consequências se tiver uma exposição muito excessiva, tá bom? A gente fica por aqui hoje nessa pequena introdução às reações de substituições. Façam aí novamente as reações como eu avisei, e na próxima aula a gente já vai falar de prioridade de substituição, tá bom? Ainda nas reações dos alcanos. E a gente fica por aqui, forte abraço, tá bom? Se liguem aí na plataforma.